César ver a placa R5B, essa placa aqui, junto de outra com o texto, exceto veículos de emergência. O que isso significa? Quando fala junto de outra, dá a entender que tem outra placa, uma do lado da outra, né? Não é. É porque eles pegam essa placa, colocam ela dentro de um fundo retangular. Esse fundo é branco, tá? E aqui de baixo, ó, vem essa informação complementar, que é o exceto veículos de emergência. O exceto, você pode trocar o exceto por um não. Tá? Então, risco exceto, escreve assim não, porque tem aluno que tem dificuldade para entender esse exceto, é só substituir o exceto pelo não. Então está dizendo aqui, ó, proibido retornar à direita, é o que essa placa regulamenta. Não vale para veículos de emergência. Só qualquer outro veículo não pode retornar à direita. Mas veículo de emergência pode, porque aqui fala que não vale para veículo de emergência, tá? A proibição é temporária? Não. Sinalização temporária, ela é feita por placas na cor laranja. Não se esqueça disso, tá? A placa está desativada? Nada a ver. Somente ambulâncias, bombeiros, viaturas em serviço podem fazer o retorno? Quando fala aqui veículos de emergência, ó, não vale para veículos de emergência, ambulância entra em veículo de emergência, bombeiro também, viatura policial também. Só que aí eles vêm imitar com somente aqui, ó. Por que o somente não pode, ele não cabe bem aqui? Porque veículos da defesa civil também são veículos de emergência. Porque veículos de serviço penitenciário, que é o do presídio, também são veículos de emergência. Como é que ele fala que somente ambulância, bombeiro e viatura? E o defesa civil? E o serviço de penitenciária? Então, o somente não cabe bem numa alternativa. Quando aparece um somente é uma casca de banana. E quando tem casca de banana na alternativa, é 90% de chance da alternativa ser errada. Mas como a A está errada, a B está errada, eu vou ter que analisar essa letra D aqui para ver, né? Todos os veículos podem retornar. Não, não pode. Não é todos, não. Aqui a placa diz que, ó, exceto os de emergência. Só os de emergência que pode. Então, todos aqui não. Como eu sei que a A, B e a D estão erradas, mesmo tendo esse somente aqui, que acaba nos remetendo ao entendimento equivocado, porque defesa civil e serviço penitenciário também podem, eu vou ter que marcar a letra C. E essa é a resposta que o Detran quer que você marque. Como a placa R27 contribui para a segurança viária? Essa placa aqui, ó, significa ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Tem um caminhãozinho aqui, né? Aliás, não dá nem para afirmar que é um caminhão, né? Pode ser um ônibus também, porque está de traseira e está indo. Ônibus, caminhões, veículos de grande porte. Mantenham-se à direita. Reduzir a necessidade de sinalização vertical. O que é sinalização vertical? Placas. O objetivo dessa placa aqui é reduzir, que coloque mais placas? Não. Diminuir a fiscalização eletrônica? Não tem nada a ver aqui com fiscalização eletrônica. Incentivando ultrapassagens em curva. Ultrapassagem em curva já não é muito boa ideia. Imagina uma placa incentivando você a ultrapassar na curva. Com certeza não é. Tem que ser a letra D. Mantendo previsibilidade e separação de fluxos entre veículos leves e veículos pesados. Exatamente. Ele quer que os veículos grandes, ó, os ônibus, os caminhões e os veículos de grande porte, mantenham a direita. Enquanto os veículos leves usam as faixas da esquerda. D de dado a resposta. Se tiver que chutar, vai na técnica do elefantinho, ó. Curta, 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 longa. Alternativa longa. Chegou a dobrar a linha, ó. Quando aparece uma alternativa longa, ela é o elefantinho, tem 80% de chance de ser a resposta. Nesse caso aqui, o macete confirmou o que a gente já tinha analisado. A resposta é a letra D. Eduardo estaciona o seu carro sobre uma calçada com a placa R6A próxima. Essa placa aqui, ó. O que diz a lei? Essa placa significa proibido estacionar. Só que o bacana aqui, o Eduardo, que é um personagem qualquer, estacionou sobre a calçada, olha só. Uma curiosidade, tá, gente? Se você procurar no Código de Trânsito, você não vai encontrar infração por estacionar sobre a calçada, sabia disso? O nome correto seria passeio, estacionar sobre o passeio.
apesar disso, e há diferença entre calçada e passeio, tá? Não vou explicar aqui porque não é o objetivo dessa questão, mas apesar disso, mesmo estacionando sobre a calçada, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito tem considerado infração, assim como estacionar sobre o passeio. Mas no Código de Trânsito você não vai achar. Calçada não tem, procura lá para você ver. Aí ele estacionou. Aí, cara, estacionou sobre a calçada, sobre o passeio, não precisa nem de placa, não. A placa aqui foi colocada só para confundir, né? É infração leve? Não, não é infração leve, não. Só é proibido se houver sinalização vertical? Não, mesmo sem sinalização vertical, mesmo sem a placa, é infração. Então aqui, ó, o só é uma casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. É infração grave? Opa, é infração grave, aí eu concordo, leve aqui não. É infração grave estacionar sobre o passeio. Viu aqui agora? Agora eles corrigiram. A questão falou calçada, mas na alternativa falou passeio, aí usou o termo correto. Mesmo sem placa específica. Exatamente, não precisa de placa não. Todo mundo sabe que em cima de passeio não pode estacionar. Ó. Letra C, a resposta. E aqui ainda fala, né? É permitido se não atrapalhar os pedestres. Não é permitido, não. Sobre o passeio não pode. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Em pista molhada, qual é a conduta segura ao encontrar essa sinalização aqui? Essa sinalização significa, ó, tem uma curva perigosa aí na frente, tá? Uma curva para a esquerda. Ela significa curva acentuada à esquerda. Bora ver? Utilizar apenas o freio de mão, apenas é casca de banana. Onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Você deve estar pensando assim, que raio de casca de banana é essa que o Ronaldo fala toda hora? Isso é o seguinte, tem 20 palavras, apenas, somente, só, nunca, jamais, são 20, que eu ensino no nosso treinamento, que toda vez não, 90% das vezes que você encontrar uma dessas palavras na alternativa, a alternativa vai ser falsa, vai ser errada. Quer saber quais são? Bora estudar aqui com a gente para saber quais são as cascas de banana. Tem esse e tem vários outros macetes. Reduzir mais a velocidade e evitar movimentos bruscos no volante. Exatamente, você tem que reduzir a velocidade. Pista está molhada, curva perigosa. Evitar movimentos bruscos no volante. Isso aí. Manter a velocidade e frear com força no meio da curva. Será que isso é uma boa ideia? Não, né? Ligar o pisca-alerta e parar? Não. B de bola a resposta. Em qual local urbano? Urbano é dentro de cidades. Tem gente que fica indo, o que é isso, urbano? Urbano é cidade, local onde tem edificações, tem casas, residências, construções. Em qual local urbano é mais comum a presença da placa R32? Essa aqui. Tem gente que confunde achando que essa placa é de ponto de parada, ponto de ônibus. Não é. Isso aqui é uma placa que determina que aquela faixa ou aquela pista onde está a placa é de circulação exclusiva de ônibus. Não tem nada a ver com ponto de ônibus. A placa de ponto de ônibus, que na verdade chama placa de ponto de parada, ela é azul. É uma placa de serviço auxiliar. Áreas escolares? Não. Aqui não tem nada a ver com escolar. Ah, mas tem os ônibus, transporte escolar, mas não significa que ali é a pista ou a faixa de circulação exclusiva de ônibus. Em rodovias federais? Não. Está falando de local urbano? Rodovia. Não é via urbana, é via rural, pavimentada. Em zonas rurais? Não, aqui está falando urbano, não é zona rural. Urbano e rural não bate, é o contrário. Em corredores exclusivos? Isso aí. Avenidas com faixas de ônibus e terminais urbanos. Essa é a resposta, D de dado. Em qual situação a velocidade deve ser reduzida, mesmo abaixo da indicada na placa R19? Aqui a gente tem uma placa que significa a velocidade máxima permitida. Ele quer saber, a pergunta que tem que saber, em que situação que eu vou ter que reduzir a velocidade abaixo disso aqui? Sempre, né, gente? Sempre. Porque, ó, mesmo abaixo da indicada. Sempre. Porque a gente não anda acima da máxima. Isso aqui é a máxima. Mas, apesar do tropeço aqui na pergunta, bora lá. Quando o veículo está novo, eu tenho que andar em velocidade mais baixa do que é mesmo? Eu tenho que reduzir a velocidade mesmo estando abaixo de 80? Não. Nem que fosse um veículo velho. Quando não há radares, não.
Sob chuva, opa, está chovendo. Então, mesmo estando ali dentro do limite de velocidade, eu tenho que diminuir um pouco mais a velocidade. Neblina também, ó, chuva, ok. Neblina, ok. Via esburacada, ok. Presença de pedestres, ok. Nessas circunstâncias, mesmo que eu esteja dentro do limite de velocidade, eu devo reduzir a velocidade mais ainda. Então, letra C é a resposta. E aqui ainda tem uma casca de banana. Quando tem casca de banana, a gente já sabe que é 90% de chance da alternativa ser errada. Só confirmou que ela é errada mesmo. A resposta é a letra C. Em qual situação é mais comum encontrar a placa A15? Essa aqui. Essa placa, tem gente que confunde, porque tem aquela placa de parada obrigatória, que tem 8 lados, né? Pela octogonal, vem escrito pare. Essa placa aqui, amarelinha, avisa que à frente você vai encontrar uma dessa aqui. Nessa daqui, você é obrigado a parar o veículo. Nessa aqui, você vai ser obrigado a parar o veículo lá na frente, quando chegar nessa aqui. Ela está só avisando, tá? A amarelinha avisa. Bora ver? Perto de postos de combustível, tem essa placa aqui? Não. Não vai ser obrigado a parar sempre no posto de combustível. Não é sempre que você quer abastecer, né? Em trechos de ultrapassagem, bom, se é trecho de ultrapassagem, como é que vai ter uma placa de parada à frente? Não. Antes de cruzamento com pouca visibilidade, opa, cruzamento com pouca visibilidade, o órgão de trânsito coloca a placa de parada que é para você chegar com cuidado. Então, antes eles vão colocar essa outra aqui para avisar. Fechou aqui, letra C. Em uma rua sinalizada com sentido proibido, o motorista deve fazer o quê? Observe que trouxe aqui o significado de uma placa, mas não mostrou a placa. Por quê? Porque não precisa. Se você decorou o significado de placa, você já sabe que placa é essa. Vou te ajudar, tá? Sentido proibido, ó, tem a setinha indicando, ela está dentro de um círculo, que é a placa de regulamentação, e a taja proibitiva, aquela taja transversal, ó. Sentido proibido. O motorista deve fazer o quê? Fazer a conversão proibida, que não está proibido retornar, não, nem virar. Conversão é virar. Aqui proíbe virar? Não. Seguir em frente apenas para estacionar, apenas é casca de banana. Onde tem casca de banana, 90% de chance da alternativa ser errada. Usar o acostamento para continuar, não pode transitar no acostamento. Respeitar a proibição, ok. Buscar o sentido permitido. Já que naquele sentido não pode, eu vou procurar onde é permitido. Ok também. Sobrou para a gente a letra D de dado. Juliana vê a placa R4B, essa placa aqui, acompanhada de outra placa logo abaixo com a inscrição, exceto ônibus. O que isso significa? Quando aqui coloca outra placa, leva a gente a entender que são duas placas, uma em cima e outra embaixo. E na verdade não é. Isso aqui eles colocam dentro de um painel. Eles pegam a placa de regulamentação, colocam dentro de um painel retangular. E aqui de baixo é que vem essa informação complementar, ó, exceto ônibus. Quem tem dificuldade com exceto, gente, substitui o exceto por não. Coloca um não. Elimina o exceto e escreve não. E aí você vai ler, ó. Proibido virar à direita. Qualquer veículo não pode virar à direita aqui, mas ônibus não. Está falando, ó, não ônibus. Ou seja, o ônibus poderia, né? A proibição é temporária? Anota isso que eu vou te falar, porque eu tenho visto essa palavra cair direto em prova, temporária. Temporária, sinalização temporária, ela é feita na cor laranja. Não é o caso aqui. Todos os veículos estão liberados? Não, todos os veículos estão proibidos. Só o ônibus que não. Que apenas ônibus estão proibidos de fazer a conversão? Não. O ônibus é o único que não pode. Inclusive aqui tem um apenas é casca de banana, 90% de chance da alternativa ser falsa. O problema é que aqui também tem um apenas, né? Apenas os ônibus podem realizar a conversão? Sim, essa é a resposta certa. Professor, mas você falou que tem 90% de chance dela estar errada? Pois é, mas nesse caso aqui, caiu nos 10%, né? 90% não é 100%, caiu nos 10%. E a resposta ficou letra D de dado mesmo. Ó, proibido virar à direita. Ônibus não. Qualquer veículo está proibido, mas ônibus não. Então, apenas os ônibus podem fazer a conversão para aquele lado ali. Juliana vê a placa R7 acompanhada de uma faixa contínua dupla no pavimento. Tem a placa e no meio da pista
tem aquelas duas linhas amarelas no meio da pista. De um lado vai carro, de outro lado vem carro. E a Juliana, que é um personagem qualquer, estava lá dirigindo, viu a placa, viu as duas linhas. O que essa combinação indica? Que vale apenas para caminhões? Apenas é casca de banana. Casca de banana, 90% de chance da alternativa ser errada. E é errada, não é só para caminhões. Essa sinalização, tanto a da placa quanto a do piso, do pavimento, ela vale para qualquer veículo. Que pode ultrapassar se houver espaço? Não pode. Tanto a placa quanto a linha divisória aqui proíbe. Não pode. Que a faixa é apenas decorativa? Apenas é casca de banana. Onde tem casca de banana, alternativa errada. Que a proibição de ultrapassar é tanto pela sinalização vertical, vertical é placa, quanto pela horizontal. Horizontal é a pintura no pavimento. Se você não sabia disso, anota. Falou sinalização vertical, você já sabe. É placa. E a horizontal é a pintura no piso. Fechou? Letra D de dado, hein?